Oi pessoal, tudo bem? Aqui tô eu de volta, professor Windes Brazão Ferreira, PhD no canal Science, o canal que trata da graduação e da pós-graduação no Brasil sem ter medo de dizer a verdade. E o tema de hoje é a sua produção científica e se você deve ou não colocar o nome do seu orientador quando você for publicar o seu trabalho científico. Bom, eu vou tratar de 3 elementos distintos aqui. O primeiro é se há obrigatoriedade. Você é obrigado a colocar o nome do seu orientador na sua produção quando você for publicar ou não? O segundo é a posição do nome. Se você vai publicar, vamos supor, um artigo sobre a sua dissertação, você tem que colocar o nome do seu orientador, você tem que colocar primeiro o seu nome ou primeiro o nome do seu orientador. E terceiro, se você não quer colocar o nome do seu orientador ou da sua orientadora, você deve colocar o nome em nota de rodapé, você deve fazer algum tipo de menção, ou você pode simplesmente não colocar o nome do seu orientador ou orientadora na sua publicação, ok? Bom, vamos começar então com a obrigatoriedade. Não, existe sim uma prática acadêmica comum que é exatamente o estudante está na pós-graduação, ele vai publicar, ele coloca o nome do orientador ou da orientadora. Mas não há obrigatoriedade, não há uma resolução, uma legislação que determine isso. Por quê? Porque o trabalho é seu. Então, o trabalho é da sua autoria e é sua propriedade intelectual. Então, você não precisa colocar o nome de ninguém, exceto o seu, claro. Segundo, mas todo mundo coloca o nome do orientador e da orientadora. E se eu não colocar, eu vou ter problema? Não, absolutamente, não vai ter problema nenhum. As pessoas colocam porque, como eu já disse, é uma prática institucionalizada, mas não é uma obrigatoriedade, não é uma norma, ok? Com relação à decisão de colocar o nome do orientador, qual nome deve vir primeiro na publicação de um artigo científico? O seu ou do seu orientador ou da sua orientadora? É o seu nome que tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque você é o autor do seu trabalho ou a autora do seu trabalho. O nome do seu orientador ou orientadora deve sim vir em segundo lugar. Eu conheço uma história que me surpreendeu e me deixou bastante atônita. Uma ex-orientanda minha fez o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela é uma pessoa absolutamente competente, de um nível de qualidade de produção maravilhoso. A dissertação dela de mestrado, que foi a que eu orientei, foi considerada uma tese de doutorado, então eu conheço a qualidade do trabalho dela. E depois que ela concluiu a tese de doutorado dela na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela me mandou uma cópia e eu pedi para ela, olha, se você publicar alguma coisa, manda para mim uma cópia do seu artigo que eu gostaria de ler. E ela me manda. E a minha surpresa, quando eu abro o artigo no computador, o nome da orientadora dela está em primeiro lugar e o nome dela está em segundo lugar. Muito chocada, eu imediatamente peguei o meu celular, liguei para ela e disse, escuta minha querida, por que é que o seu nome está em segundo lugar? Ela disse, porque eu achei que seria mais justo, eu penso que ela como orientadora deveria estar no primeiro lugar e tal. E eu disse, mas tem um detalhe, ela não deveria ter aceitado. Eticamente falando, foi absolutamente impróprio essa orientadora aceitar colocar o nome dela em primeiro lugar, porque não foi ela que fez o trabalho, foi a outra pessoa. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu acho que a decisão de colocar ou não o nome do seu orientador ou sua orientadora no seu trabalho científico, na sua publicação, é muito simples. A pergunta é, a sua orientadora ou orientador, eles participaram da sua produção ou eles foram ausentes? Talvez você não tenha ainda visto o meu vídeo sobre tipos de orientação.
E eu sugiro que você vá assistir esse vídeo, porque esse vídeo fala de várias histórias, eu só coloquei um nome nos tipos de orientação. Se o seu orientador ou orientadora é ausente, criam barreiras, não contribui em nada com o seu trabalho, te massacra, deixa você de lado, negligencia, na hora da banca, faz uma crítica a você pela sua produção, você não coloque o nome do seu orientador e da sua orientadora. Muito pelo contrário, eles não merecem ter um nome nem na nota de rodapé. O trabalho é seu. E o nome deles pode ou não aparecer lá na sua referência, ok? O nome pode aparecer lá na referência, se você quiser. Se não, a pessoa que lê sua tese um dia vai ver o nome do seu orientador ou da sua orientadora, né? E o terceiro ponto é com relação a isso. Uma vez que você decidiu que você não vai colocar o nome do seu orientador e da sua orientadora, seria o caso de colocar uma nota de rodapé? Então, como que você faz isso? Você coloca o título do artigo, ao final do título, você pode colocar o numerinho da referência e aí embaixo você pode colocar orientação de professor, doutor, professora, doutora fulano de tal. Ponto final. Se você decidir, então, não colocar, você também vai decidir se vale a pena colocar em nota de rodapé. Mas, como eu já disse logo no início, não há obrigatoriedade. Portanto, uma vez que você finalizou o seu trabalho e foi aprovado e não está mais no programa, você pode fazer o que você quiser. Bom, professora, e enquanto eu estiver no programa, se eu tiver que publicar artigos? Sim, enquanto você estiver no programa, você coloca o nome do seu orientador sem pestanejar, porque essa é uma regra, faz parte do jogo e você, claro, não vai querer nenhum tipo de embate institucional ou pessoal porque você deixou de colocar o nome da pessoa que supostamente está te orientando. Aí você coloca e tudo bem, mas depois que você concluiu, minha amiga, meu amigo, balbal, você não precisa colocar. Bom, espero que tenha te ajudado. Namastê e até o próximo vídeo.